Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo que a gente aqui se encontra para estudar. E com essa maravilha vinda dos céus, né? Nossa, que a gente está precisando demasiadamente. Uma secura. Nossa, eu estou passando horrores em relação a isso, acho que todo mundo, né? E além de tudo, as queimadas. Bom, vamos nos harmonizando, né? Para a gente dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E elevando nossos pensamentos para a nossa oração. Deus, nosso Pai, de poder e infinita bondade, Jesus, nosso amigo e irmão, que possa nos dar o norte para que possamos cumprir com os nossos compromissos assumidos em outros momentos. Que na sua infinita misericórdia os bons espíritos possam estar ao nosso lado, dando-nos força, dando-nos compreensão e entendimento para que possamos prosseguir a nossa jornada aqui na Terra. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser intuída e que possa desenvolver o tema de forma que todos nós possamos tirar proveito do estudo da noite. Graças a Deus, que assim seja. Com vocês, Ângela, que vai falar sobre a importância da doutrina espírita no desenvolvimento da humanidade. Muito boa noite a todos. É com alegria que aqui nos encontramos, ainda mais vindo essa bênção do céu, né? Coisa boa. Todos nós estamos assim agradecidos pela chuva. Pode chover à vontade, que nós vamos ficar aqui tranquilos, né? Para aproveitarmos enquanto vamos estar aqui em uma hora e pouquinho, dependendo da chuva, mas vamos aproveitar esses momentos em que vamos estar juntos para estudarmos um pouquinho, nos aprimorarmos um pouquinho, né? E eu escolhi esse tema, a importância da doutrina espírita no desenvolvimento da humanidade, porque realmente nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, de um modo geral, no planeta. Está geral. Aonde nós voltarmos os nossos olhos, nós vamos ver problemas, né? Seja na Europa, seja na África, seja no Brasil, onde qualquer, nos Estados Unidos, nós estamos vendo, né, problemas e mais problemas. Mas, do cantinho mais civilizado ao mais rústico, mais simples, o mais carente, nós estamos vendo problemas, né? E nós vamos começar com a palavra civilização, né? Civilização tem sido usada para designar culturas mais elaboradas. Então, quando nós vemos, né, os Estados Unidos, um Japão, país civilizado, país que vê o mundo de forma diferente, né? São as culturas mais elaboradas, mais complexas, em oposição às pequenas comunidades isoladas e de tecnologia simples. Numa pequena comunidade, nós vemos, cada família poderá viver do seu próprio trabalho. Ela mesma vai desenvolver, né, os seus utensílios para serem usados pela família, vai fazer os seus móveis, suas vestimentas. Então, a gente vê, nas pequenas comunidades, as pessoas trabalham para si e para o grupo, né, numa tribo. Cada um vai fazendo o que pode para o todo. Nos grandes centros urbanos já não ocorre o mesmo. Cada indivíduo executa apenas uma tarefa, surgindo nesses centros urbanos divisões sociais de acordo com a classe hierárquica. Então, a gente vê que, realmente, nas sociedades, de um modo geral, desenvolvidas, né, vamos colocar ou civilizadas ou semi-civilizadas, nós vemos que a coisa flui de uma forma diferente, né? Exemplo que a gente tem assim, surgem associações, surgem agremiações,
clubes, partidos políticos. Então, as pessoas, cada uma vive para si e para fazer alguma coisa em favor do todo nessas associações, agremiações ou clubes, ou mesmo partidos políticos. E a gente tem uma infinidade de outros exemplos, né, que nós poderíamos citar com relação aos centros urbanos. Aqui mesmo, né, é um núcleo que nós estamos fazendo aqui um pouquinho a nossa parte, né? Então, são as religiões se agrupando, os religiosos se agrupando. Então, a gente vê que inteligência, cultura e moralidade são características dos povos civilizados. Nós vamos lá para o Japão, né? É um povo que a gente admira, de tão assim correto, tão sério. Realmente a cultura lá tem muito valor. E aqui no Brasil, enquanto nós não dermos bastante importância à cultura, às escolas de um modo geral, aos professores. Eu estava vendo agora de tarde o jornal da Luau e vi uma homenagem prestada à Dona Terezinha. Xará, né? Xará. Só que ela está com 90 e poucos anos, acho que 95 anos. Ela foi minha professora e falando que na época que ela trabalhou 53 anos como professora. E ela falando, né, que a coisa era bem diferente. A professora era tida como aquela pessoa especial, né? E hoje em dia os alunos não dão muita importância, o que é uma pena. Mas isso tudo é a cultura, né, que nós estamos tendo aí, né, que vai ser desenvolvida de acordo com o tempo, né? Dentre os espíritos degredados na Terra, porque a Terra, né, começou lá atrás, nós tivemos os povos que vieram aqui e que foram exemplos aqui na Terra. Eles vieram de outros planetas bem mais evoluídos. Estão os egípcios, os hindus, que formavam civilizações à frente daquela época. Você vê que a gente vendo o que os egípcios, de há mais de 3.500 anos, deixaram de exemplos aqui na Terra, em termos de tecnologia, de construção. As pirâmides são um trabalho fantástico. As mumificações, que só agora estão sendo estudadas. Então, a gente vê que realmente eles traziam, né, dos planetas da onde eles vieram, uma bagagem muito grande de conhecimento. Mas como em moralidade eles não estavam suficientemente desenvolvidos para acompanhar o planeta que eles estavam, eles vieram degradados para a Terra. E aqui eles vieram também cumprir a sua tarefa, a sua missão, serem úteis, né, para o progresso da Terra, impulsionar a Terra, porque realmente eles deixaram marcas lindas aqui na Terra. A civilização egípcia se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Eles são pesquisados e estudados até hoje, né? Foi uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos. Nós não estamos falando da agora, não. Se nós formos hoje lá no Egito, né, nós vamos ver que está tudo parado. O que eles fizeram e foram embora. Eles retornaram para a pátria deles, que era o planeta da onde eles vieram, e de acordo conforme eles foram se liberando das suas mazelas morais, eles foram para seguir o seu rumo em busca da perfeição. Porque todos nós, né, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem cultura nenhuma, sem conhecimento nenhum, partindo do ponto zero. E com isso, através das aquisições individuais, nós vamos evoluindo, vamos crescendo, e foi isso que aconteceu com os egípcios. Eles vieram para cá, deixaram as suas marcas aqui na Terra, um trabalho bonito, e retornaram para a sua pátria para dar sequência à evolução deles. Eles não podiam ficar parados aqui
né, cultuando o bem e praticando a verdade, mas não podiam mais perder tempo aqui na Terra. Para eles, aqui estava muito pequeno o planeta. Eles precisavam de coisas mais elaboradas, né? A organização hindu, de origem anterior à própria civilização egípcia, hein? Bem antes, eles também receberam almas exiladas, e eles vieram, né, naquela parte do Oriente, eles tinham recebido a misericórdia do Cristo. Eles também se desenvolveram muito moralmente e deixando marcas aqui no planeta. Foram essas almas as primeiras vozes, né, entre os hindus da filosofia e da religião no mundo terrestre. Foi aí nessa região, né, que desses povos degradados de outros planetas, que saíram mais tarde notáveis personalidades. Abraão surgiu nesse grupo. Abraão foi o patriarca do povo hebreu. Ele dividiu, né, o povo em tribos. Ele tinha uma mentalidade muito desenvolvida para aquela época. E junto com Abraão estava lá também, né, entre eles, Moisés. Moisés que trouxe para nós os 10 mandamentos. Ele criou também a lei civil. Ele, o olho por olho, dente por dente de Moisés, muito conhecido, né? Porque fez errado, vai pagar da mesma forma. E ele criou várias leis na parte civil, mas ele teve a incumbência, né, de receber de Deus os 10 mandamentos, que estão aí, se for praticado até hoje, nos dias de hoje, nós estaremos tranquilos perante as leis de Deus. Então, é importante a gente dar importância ao trabalho grandioso que Moisés também desempenhou. Depois, ele atravessou, né, todo o deserto, levando o povo, tirando o povo da escravidão dos egípcios. Os hebreus eram escravos. E Moisés, através do seu poder, do seu potencial, da sua moralidade, ele levou aquele povo todo dali e fez um trabalho lindo, até que no Monte Sinai recebe da espiritualidade os 10 mandamentos. Só que ele, né, pecou ali, ele errou, porque quando ele desce do Monte Sinai, o povo estava adorando, então ele manda fazer um extermínio geral, e aí ele perde o controle, por isso ele não chega à terra prometida, que era Canaã. Então Moisés desempenhou uma tarefa muito bonita, e vamos estudar os 10 mandamentos, porque se a gente praticar os 10 mandamentos hoje, nós estaremos tranquilos, né? Hoje, lá na mesma região, né, de Moisés, de Abraão, onde surgiu o monoteísmo, né, está lá a Somália. Foi agora atingida, né, por bombas. O povo pobre, sofrido, passando por muitas dificuldades. Qualquer jornal que a gente for ver hoje, nós vamos ver que a Somália, os somálios, né, estão passando por muitas dificuldades, e eles são um povo indiferente à dor e ao sofrimento, à fome. Tudo de terrível acontece por lá. Então, são as diversidades que nós vemos aqui no planeta. Povos civilizados como os Estados Unidos, e também povos civilizados como os japoneses e outros mais. E temos aí o exemplo da Somália, que passa fome, passa frio, passa toda a dificuldade que a gente tem certeza que eles estão passando, da dor e do sofrimento, né? O objetivo nosso aqui na Terra é o progresso. Então, nós não precisamos ter dúvidas que estamos aqui para progredirmos. Desde as mais remotas épocas, vemos o cuidado da espiritualidade em nos impulsionar para o bem. Aí eu pergunto a vocês, afinal, o que é o bem?
Aí vocês poderiam me responder: ah, é ser bom. Mas o que é ser bom? Ser bom é praticar o bem. Olha, bem é uma qualidade atribuída a ações e obras humanas a qual lhes confere um caráter moral. E aí, o que é moral? Moral é o conjunto de regras de conduta consideradas válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Bem, no sentido relativo, seria a vontade do homem expressa nas regras que institui, de caráter transitório e circunscrito. Nós determinamos qualquer coisa e nós fazemos alguma coisa em favor de alguém. É o caso dos enxovalzinhos, né? Dos enxovaizinhos. É uma coisa boa, mas aquilo ali está restrito a um grupo. Agora, e o bem no sentido absoluto? Seria a vontade de Deus contida nas regras de caráter imutável e universal. Então, nós vemos que Deus, na sua grandeza, no seu amor, está sempre olhando para todos nós, né? Então, qual seria essa vontade de Deus? Em aceitarmos Jesus como nosso mestre, como mensageiro divino, contidas de caráter imutável e universal. Então, mas qual seria, então, essa vontade de Deus? Seria nós seguirmos os desígnios de Deus. O bem está na mensagem deixada por Jesus, contida no capítulo 7º, versículo 12 de Mateus. Tudo o que quiserdes que o homem vos façam, fazei-o também a eles. Aí aqui nós temos um grande ensinamento. Tudo que a gente quer de bom para a gente, nós devemos fazer para os nossos semelhantes. Ou seja, nos preocuparmos com todas aquelas pessoas que nos cercam, né? Se estamos recebendo de Deus a oportunidade da vida, é para que, através dessa estadia terrena, nos melhoremos, nos esforçando para tal. A parábola dos talentos, que é linda, eu adoro essa parábola, né? Está aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no servir a Deus e a Mamon. E diz assim a parábola: porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a um deu 1. De acordo com o que ele julgou, de acordo com a capacidade de cada um, e logo partiu. O que recebera 5 talentos foi-se e entrou a negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Olha bem o ensinamento que nós vamos ver tirar daqui, hein? E passado muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. E chegando-se a ele o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu que me entregaste 5 talentos, eis aqui tem outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, olha bem que situação, hein? Sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhastes, e temendo-me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. E respondendo o seu senhor lhe disse:
lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu, teria recebido certamente com o juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que tem. E o servo inútil lança-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, essa parábola é muito bonita e ela tem um conteúdo assim fantástico. E nós fomos buscar em Humberto de Campos, parafraseando, né, com a parábola. O primeiro recebeu 5 talentos. Na época, 5 dinheiros, né? Então vamos colocar: ele recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Com esses 5 talentos, ele pôde transformar esses 5 talentos em quê? Em trabalho, em progresso, em amizade, em esperança e em gratidão. Olha só, como que foi importante a aplicação dos 5 talentos, a gente parafraseando com ele, não vamos olhar só como o dinheiro, né? Mas recebendo dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, ele desenvolver através desses trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. O que recebeu 2? Ele recebeu inteligência e autoridade, né? Com esses talentos, ele recebeu inteligência e autoridade. E ele transformou a inteligência e a autoridade em cultura e em oportunidade. Olha como é importante o multiplicar, o saber fazer as coisas. E o terceiro recebeu um talento só. Ah, esse daí, coitadinho, recebeu o dom da doutrina espírita. Parafraseando com Humberto de Campos, tá? Ele deveria, né, com o conhecimento da doutrina espírita, ele deveria ter levado ao coração dos outros 2 o conhecimento espírita. Por quê? Esses outros, tendo conhecimento do espiritismo, ele iria aplicar o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade com muito mais propriedade, com muito mais responsabilidade. Por quê? Com o conhecimento da doutrina espírita, nós vemos a vida de uma forma diferente. Nós deixamos as viseiras de lado e passamos a ver de uma forma ampla. E com isso, com o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que pensar o seguinte: para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para a criatura consciente das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Olha como é profundo isso aqui e como é importante nós estarmos aqui hoje dando valor a esses conhecimentos. Porque através desse conhecimento nós ficamos conscientes das nossas obrigações perante Deus. Tanto que devemos ver o centro espírita como meio de cultivarmos o autoaperfeiçoamento através do trabalho em equipe, um ajudando o outro. É o que nós fazemos aqui, né? Nós pedimos, né? Parece até que a gente é pedinte, mas a gente pede não é para a gente, não. A gente pede para terceiros, para pessoas que chegam até nós, ou são conhecidos, ou são vizinhos, não importa como, e eles estão precisando de alguma coisa, e esse trabalho em equipe, que vocês às vezes nem conhecem as pessoas, vocês vão nos ajudando e a corrente vai crescendo, a rede vai sendo lançada e muitas pessoas vão recebendo os benefícios, né? Então, esse trabalho em equipe é muito importante. E nós, com a doutrina espírita, temos assim um potencial fantástico para nos preocuparmos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Olha só, eu trouxe uma parábola para vocês, é uma parábola diferente. É uma parábola
no livro Insight 2, página 313, intitulada A Alma Perdida. Ela foi escrita por Ian Gabot. E essa parábola nos mostra de uma forma diferente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Apesar de ser, né, esse livro já ter algum tempo, mas a gente vê que a gente pode até colocar como sendo no dia de hoje. E nos conta, né, esse Daniel Luz, que é muito interessante, quem tiver a chance de ler alguma coisa dele é muito interessante, que nos conta a história de um vice-presidente à procura de sua alma. Num dia em que ele demitiu um empregado, ele ouviu esse empregado dizer: tomara que algum dia o senhor encontre sua alma. Ele sentiu assim um mal-estar, alguma coisa. Poxa, o que esse cara está querendo falar isso comigo? Porque ele demitiu friamente o funcionário e acabou aí, né? E ele gritou, saindo, levantou rápido e tomara que algum dia o senhor encontre sua alma. E o vice-presidente se tornou pensativo. Ele parou para refletir. O que esse cara está querendo dizer que eu consiga encontrar a minha alma? Que palavras estranhas. Mas pensando bem, não vejo minha alma há algum tempo. Bem, quando se perdia alguma coisa naquela firma, naquela sociedade, né, a gente ia pedir ajuda à seção dos achados e perdidos. E foi isso que ele fez. Ligou imediatamente para a secretária e perguntou: vocês viram a minha alma por aí? E, senhor vice-presidente, nós não trabalhamos com almas. O especialista em almas perdidas é o chefe da segurança. E ele imediatamente entrou em contato com o chefe da segurança. Isto é um problema muito sério, falou ele. Por que não desce aqui para nós conversarmos? Chegando ao escritório do chefe de segurança, a primeira pergunta que ouviu foi: lembra-se de quando usou sua alma pela última vez? O vice-presidente respondeu: não, aí é que está o problema. Eu não me lembro quando eu usei a minha alma pela última vez. Na discussão que se seguiu, o vice-presidente emperdigou-se subitamente e disse: talvez eu tenha deixado na sala do presidente. Eu sabia. O senhor ficaria surpreso se soubesse a frequência com que isso acontece. Sou especialista em recuperação de almas e diria que isso é uma das coisas mais comuns que acontecem com elas. Por que não vamos à sala do chefão e lhe perguntamos se não a viu? Chegando à sala do chefão, o chefe de segurança disse ao presidente: temos um problema sério. O vice-presidente perdeu a sua alma. O senhor, por acaso, a viu? O presidente logo explodiu, né? Por cargas d'água, eu queria uma alma. É totalmente indesejável nos negócios. Almas atrapalham o raciocínio claro, lógico. Amolecem as pessoas. Precisamos aqui de gerentes pragmáticos. A concorrência é dura demais para as almas. Levei um tempão para me livrar da minha. Para ser franco, disse ele ao vice-presidente: eu não sabia que você tinha uma. Se fosse você, não me preocuparia em tê-la perdido. Está indo muito bem sem ela, exatamente o tipo de administrador que preciso. E por falar nisso, continuou o presidente, dirigindo-se ao vice-presidente: como está indo aquele relatório para os acionistas? Certifique-se de que os números batem, certo? Não queremos confundi-los.
Quando os dois deixaram a sala, o chefe de segurança virou-se para o vice-presidente e disse: ainda quer achar sua alma? Tive a impressão de que as almas não são muito apreciadas por aqui. O outro respondeu: quero mais do que nunca. Tem alguma sugestão? O chefe de segurança tinha. Para encontrá-la, temos que descobrir quando a usou pela última vez. Por que você não envia um e-mail perguntando se alguém viu recentemente sua alma em ação? E o vice-presidente protestou: ei, espere um pouco. Não quero espalhar por aí que não tenho alma. O outro se espantou. Por que não? O presidente nem mesmo sabia que o senhor possuía. O chefe da segurança, então, enviou um e-mail no primeiro turno do dia. Nenhuma resposta. O vice-presidente ficou desapontado. No segundo turno, um empregado apresentou-se finalmente e declarou ter visto a alma do vice-presidente em ação. No ano passado, o senhor me parou de maneira espontânea e perguntou como estava a minha família e me ouviu com atenção. Não pôde resolver os meus problemas, mas me ouviu. Depois que o homem foi embora, o chefe de segurança comentou: isso foi ótimo. Empatia e afetividade são uma ótima maneira para iniciar qualquer programa de recuperação de alma. O vice-presidente finalmente teve sua alma de volta. Ao agradecer ao chefe de segurança, disse: não acho que o presidente vai ficar satisfeita com o meu relatório. Agora que recuperei minha alma, vou ser bastante transparente. Não vou mexer nos números. E eles não são nada bons neste trimestre. Os acionistas não vão se sentir mais felizes. Essa história dá para pensar. Realmente não dá para pensar? O motivo por que gosto dela, diz o Daniel Luz, é que, de maneira muito simples, ela diz muita coisa. Em resumo, a conduta, o comprometimento significa alma. O lugar onde você guarda seus valores, seus propósitos na vida, incluindo a imagem do tipo de pessoa que você é, ou que quer ser. Sem a sua alma, você nada tem que o oriente. Numa empresa, a alma deve ser representada por sua alta administração e por suas esperanças, suas visões e seus objetivos. Eu achei essa mensagem aqui, porque a gente vai lendo, eu achei de suma importância, porque realmente nós estamos vendo uma humanidade sem alma. Observem como essa história é uma coisa simples, né? Mas a gente vê como que as pessoas estão vivendo sem alma, sem valores, sem dar importância àquilo que realmente tem importância. As coisas estão de uma forma tão banalizadas que, se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos procurar as almas das pessoas. Busquem as almas, voltando-se para o seu interior. Né? O conhecimento da doutrina espírita só vai nos ajudar. E nós temos o dever de ajudar os irmãos e estaremos sempre nos ajudando. Todos estamos a caminho da perfeição, como nos convidou Jesus, no sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. O conhecimento espírita é luz da verdade, maior de todos os talentos, pois com ele podemos distribuir o cunhão de amor e serviço, humildade e paciência a todos aqueles que buscam. Devemos ser aquela terra boa. Esta semente cai e rende 100 por 1, como nos ensinou Jesus. Aí nós vamos na outra parábola que nós separamos aqui, de muita importância também. Se nós pararmos para analisar a parábola do semeador, nós vamos entender como que nós temos que ser gratos a Deus de termos recebido as informações através da doutrina espírita. Olha só,
Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura a terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz se secou. Outras, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu semente junto da estrada. Gente, nós recebemos a semente, mas nós precisamos cultivar essa semente. Essa caiu, né, e veio a se perder, né? Mas o que recebeu semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto, porém ela não tem raiz em si. Antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu semente em terra boa, este é o que ouve a palavra e a entende, dá fruto, e assim dá 100, e outro 60, e outro 30 por um. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que a semelhança das sementes caídas nas pedras não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espiritais. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais. Não tiramos dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade. Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhe a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes, como antes. Que acham muitos bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-lo aos outros e não a si mesmos. Desses, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na terra boa e produzem frutos. Nós precisamos, meus queridos, cultivar a semente. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos receber esses ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece e ela vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. É importante que a gente procure adubar essa semente através de um estudo perseverante, através de nos dedicarmos aos nossos semelhantes, através de fazermos alguma coisa enquanto estamos a caminho. Nós estamos aqui na terra de passagem. Ninguém fica aqui na terra. O avô do José, seu Manuel Ferreira das Neves, dizia que, segundo a lenda lá em Portugal, ia sobrar um Manuel e uma Maria. O Manuel era ele. Olha só.
Ele acreditava nisso e brincava sempre com isso. Já deve estar de volta. Pelo tempo que ele desencarnou, ele já deve estar de volta. Mas ele falava isso assim, muito sério comigo, porque eu falava com ele, né? Eu, ainda uma menina na época, falava com ele que nada, todos nós vamos deixar esse nosso corpo. E o senhor que faça a sua parte, aproveite cada chance que o senhor tiver, porque ele realmente foi uma pessoa muito boa, muito trabalhadora e muito digna, né? Aqui na Terra, enquanto esteve aqui na Terra. Então a gente tinha assim muitas conversas. Ele e José eram muito amigos. E com certeza, se ele não tiver encarnado, Zé Manel está lá de volta com ele, né? Estão lá se confabulando. Então, com certeza, ninguém fica. Ninguém. Todos nós vamos partir. Mas nós temos que procurar sermos o melhor possível enquanto estamos aqui. Não é querer mais casas, mais bens, mais comida, mais roupas, mais sapatos, nada disso. Isso aí não é o importante. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não somos minhocas. Nós estamos aqui de passagem em busca da perfeição. E é importante que façamos a nossa parte, buscando o nosso aprimoramento, nos preocupando, sim, com os nossos semelhantes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nós deixamos aqui para encerrar, que já estamos sendo atingidos aqui, né, pelo tempo, sobre o homem de bem. É um ensinamento muito lindo que o Evangelho nos traz, no capítulo 17 também. É o mesmo capítulo da parábola do semeador, no Sede Perfeitos, que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Nós sempre temos alguma chance, alguma oportunidade de sermos úteis a alguém, né? Então, vamos continuar aqui, né? Se não deixou de escapar, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por eles. Quando nós estamos com alguma dificuldade, com algum problema, nós queremos que todo mundo nos socorra, nos auxilie. Mas e quando os nossos irmãos estão passando por problema, nós será que vamos de encontro a eles para auxiliá-los, né? Tem fé, o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Provas ou expiações, essas palavras nos são bastante comuns, né? Provas, quando nós já estamos capacitados de provar perante as leis de Deus que já superamos aquela dificuldade e aquilo vem para nós provarmos que somos capazes de superar aquele problema. E expiação é quando a dor e o sofrimento vêm como imposição para nós aceitarmos os desígnios de Deus. E se estamos passando ou por provas ou por expiações, vamos passar com fé e com esperança em Deus, sem murmurações. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar.
nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de si mesmo. Nós temos exemplos grandiosos de espíritos que passaram por aqui na Terra, né? Madre Teresa de Calcutá, que mulher! Ela, com problemas físicos seríssimos, ela primeiro ia atender os seus doentes para depois pensar nela. Passava as noites sentadas por causa de problemas de pulmão, não podia deitar. Então, era uma pessoa de muito valor. Nós temos muitos exemplos no planeta, né? Mesmo num planeta difícil como o nosso, de provas e expiações, mas nós temos, né, exemplos fantásticos de pessoas que estão deixando marcas luminosas aqui nessa sua estadia terrena, né? Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si mesmo, de tratar os interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê todos os homens como irmãos. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, com o homem de bem, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós lembramos dessa passagem, né? Todas as pessoas foram se retirando quando, né, Jesus fala, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, quando a mulher adúltera, né, foi pega, e todos sabiam que naquela época era a lapidação pela pedrada. Uns com a pedra bem grandona, outros com a pedra menorzinha, mas todos queriam atacá-la. E Jesus, quando fala isso, os mais velhos deixam a pedra cair e vão se retirando, seguidos dos mais novos, e fica somente ele com a mulher, né, frente a frente, e ele pergunta, mulher, onde estão os que te condenaram? Ninguém, Senhor, ninguém. Então vá e não peques mais. Então é uma lição muito bonita, né? Essa passagem aqui, que deve ser realmente lembrada sempre que for possível. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos nos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa do que na véspera. É colocar a cabeça no travesseiro toda noite e pensar, o que eu fiz do meu dia? Eu acertei mais ou errei mais? O que eu devo melhorar amanhã? Eu fui cordial, eu fui simpática, eu fui atento com os meus semelhantes? E com isso nós vamos aprendendo, através do exercício, a sermos melhores. Não percam de vista que nós estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um objetivo único, de crescermos em espiritualidade. Façamos sempre a nossa parte. Deus sabe, somos pequeninos, ainda temos muito que aprender,
mas de acordo com o nosso esforço, com a vontade firme de errar menos, nós com certeza seremos ajudados, nós seremos amparados. Os nossos amigos espirituais virão em nosso socorro e nos trarão força, vontade firme de superar limitações e dificuldades. Eu agradeço a vocês, não vou ler todo, porque essa passagem do homem de bem é muito linda. Cheguem em casa e leiam, porque a gente tem que procurar ler nas entrelinhas, né? Uma boa noite a todos e obrigada pela atenção.